Bem, dando prosseguimento aqui ao nosso módulo de adjunto adverbial, vamos ver agora, né, alguns tipos de adjunto adverbial. Pessoal, se eu fosse tentar eh, localizar todos os tipos de adjunto adverbial, ia ficar bem enfadonho, porque tem muitos tipos, né? Mas a gente vai tentar mostrar alguns, né, os principais tipos de adjunto adverbial. Então, por exemplo, eu tenho o adjunto adverbial de causa, né? Nesse caso, você vai perguntar por quê, em virtude de quê, em razão de quê, ó. Muitas árvores caíram com o vento. Porque, olha só, pessoal, eu tenho aqui muitas, ó, também aqui no caso aqui é adjunto de nominal, né? Caíram com o vento, ó. Eu posso dizer assim, ó, muitas árvores caíram, pronto. O sentido já está completo, porque o verbo cair é intransitivo. Aí você pergunta, caíram por quê? Caíram com o vento. Com o quê, né? Em virtude de quê? Em virtude do vento. Então, observa que eu tenho aqui um adjunto adverbial de causa, né? Causa porque as árvores caíram foi o vento. Às vezes, gritava de desespero, né? Gritava por quê, pessoal? Por causa do desespero, né? Em razão do desespero, em virtude do desespero. Quem grita, grita, pessoal. Os meninos gritavam. Observa, o verbo gritar, ele é intransitivo, né? Quem grita, grita. Não precisa dizer grita o quê, ou grita quem, ou grita de quê, ou grita de quem. Não tem como, não precisa de um complemento. Mas aí o verbo tem alguma... Mas aí a oração continua. Então, essa definição aqui, como é que se diz? Esse desespero aqui, ele está modificando, né, o sentido aqui do verbo, né? Então, nesse caso, adjunto adverbial, nesse caso, de causa. Olha aí, nós também podemos ter o adjunto adverbial de lugar, ó, aqui, ali, lá, longe. Aqui são os advérbios que geralmente representam adjunto adverbial de lugar. Tá? Então, por exemplo, ó, o acordo será assinado no Vaticano. Vamos fazer a pergunta? O acordo será assinado onde? No Vaticano. Aquele acordo vai ser assinado. Você não vai dizer de que, por quê, né? Então, veja. Então, onde, pessoal? No Vaticano. Então, no Vaticano aqui é um local, não é um lugar? Então, adjunto adverbial de lugar. O trem chegou na estação. O trem chegou onde? Na estação. Na estação. Então, ó, na estação é o adjunto adverbial de lugar. De tempo também, ó, quando? Agora, depois, sempre, hoje, ontem, nunca, jamais, às vezes são adjuntos adverbiais de lugar. Desculpa, de tempo, né? Então, olha só, amanhã sairemos à noite. Quando, pessoal? Amanhã, né? Quando sairemos? Que horas? À noite. Então, eu tenho aqui dois adjuntos adverbiais de tempo, ó, o amanhã e a noite. A noite também é adjunto adverbial de tempo, tá? Então, ó, tanto o amanhã, que é o amanhã, e sairemos. Sairemos, né? Quando, pessoal? Amanhã, à noite. Então, observa que eu modifico aqui o sentido. Agora, ele já não ouvia mais ninguém, mais nada. Então, agora, ó, dando ideia de tempo. Então, quando? Agora, dando ideia de tempo. De modo também, ó. Como, né? Assim, depressa, devagar, com calma, às pressas. Deixou o lugar às escondidas. Como foi que ele deixou? Às escondidas. Esperei pacientemente minha vez. Pacientemente, né? Como? Qual foi o modo como ele deixou, como ele esperou, pacientemente. Intensidade, ó. Quão, quanto, muito, pouco, bastante, mais, menos, bem. Ó, intensidade, ó. Aquele repórter pergunta muito. Hã? Então, muito, ó. Pergunta quanto? Pergunta muito. Tá? Observa que está dando ideia aqui de intensidade. Então, adjunto adverbial de intensidade. Está modificando. Eu posso dizer que aquele repórter pergunta. Quando eu coloco muito, estou modificando o sentido do verbo perguntar. Ela estava meio nervosa, né? A intensidade é meio nervosa, né? Então, e outra coisa, ó, veja bem, ó, meio nervosa. Olha só, concordância nominal, ó. Por que aqui é meio nervosa e não meia nervosa? Porque se eu colocasse meia nervosa, significava que ela estava a metade nervosa, né? E ela não está a metade nervosa. A intensidade de nervosismo que ela tem é o meio, meio nervosa. Então, é advérbio. Por ser advérbio, né? Então, não modifica, porque o advérbio ele não se modifica. Tá? Ele não varia, ele é invariável. Afirmação, ó, certamente conseguiremos aprovação neste concurso. Certamente ele virá. Negação, não consegui falar com você ontem. Não consegui.
Olha como modifica o sentido, ó. Consegui falar com você ontem. Quando eu digo não consegui falar com você ontem, modifica totalmente, ó. Não concordo com a sua opinião. Também temos a adjunto adverbial de meio, ó. Viajarei de avião, é o meio com que eu viajarei. Eles sempre vão de carro à casa dos parentes mais afastados, ó. Eles vão de carro. De carro é o meio, né, que eles vão. Temos ainda de assunto, olha só, de assunto, pessoal, tem de assunto, ó. Falaremos hoje sobre análise sintática, é o assunto pelo qual nós vamos falar, análise sintática. Observa que hoje também, ok, é uma adjunto adverbial, de quê, pessoal? De tempo, hoje. Eles só falavam sobre a prova do concurso. Sobre a prova do concurso é o assunto, adjunto adverbial de assunto, fim e finalidade, ó. Havia deixado um espaço para a colocação da mesa. Para a colocação da mesa, a finalidade daquele espaço. Estudou bastante para a obtenção do certificado. Então, aqui é o que, pessoal? Aqui é a finalidade, né? Para que eles estudaram? Para a finalidade. Então, bastante também, observa, é um adjunto adverbial. Dúvida: talvez você o encontre no escritório. Talvez o Flamengo seja campeão na próxima temporada. Companhia: meus filhos viajarão comigo, ó, comigo. O presidente viajará para a Europa com todos os seus ministros. Então, adjunto adverbial de companhia. Temos mais o que? De instrumento, ó. Abriram a porta com uma chave falsa. Então, veja, com uma chave falsa é o que, pessoal? É um adjunto adverbial de instrumento. A professora bateu com a régua na mesa. O instrumento que ela usou foi qual? Foi a régua. Temos ainda a condição, ó. Sem estudo você não progride. A condição, observa, ó. Sem estudo, ó. Você não conseguirá viajar sem o passaporte. Então, adjunto adverbial de condição. Ainda tem de concessão, ó. Apesar das dificuldades, ele conseguiu se formar. Apesar de pobre, ele não é miserável. Temos ainda adjunto adverbial de preço. Este curso custou R$100. Então, vimos aí alguns exemplos de adjunto adverbial. Ainda existem vários outros, mas por enquanto é isso.